Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Sem Fronteiras. Hoje eu quero falar com vocês de coração para coração sobre a santidade de Deus e o chamado que esse Deus faz a cada um de nós. Um chamado que vem das páginas do livro de Levítico e que continua vivo e urgente no nosso tempo. Talvez você já tenha ouvido pregações sobre santidade e pensado que isso é algo distante, para pessoas especiais, para heróis espirituais, ou que é apenas uma palavra bonita usada em sermões. Mas a verdade que Levítico nos traz é simples e prática. Deus é santo e Ele chama um povo santo. Isso significa que a santidade não é uma ideia abstrata, nem um ideal inalcançável. É um convite para viver uma vida transformada, uma vida que manifesta a presença de Deus em tudo o que faz. Quando lemos a palavra, percebemos que Deus não fala apenas para mudar nossas ações. Ele fala para mudar o nosso íntimo, a raiz das nossas escolhas, o lugar onde nascem os nossos sonhos, as nossas palavras e as nossas reações. A santidade começa em um coração disposto a ser reto, em uma mente que se conforma à verdade de Deus, em uma vontade que escolhe obedecer, mesmo quando o caminho é difícil. Descobrir a santidade é descobrir que Deus quer morar no centro da nossa vida e que essa morada exige limpeza, cuidado e reverência. Pense comigo. No Éden, a comunhão com Deus era natural. Adão e Eva caminhavam com o Senhor em liberdade. O pecado quebrou essa comunhão e nos deixou com feridas, medos e distâncias. Levítico surge como um manual divino, não para oprimir, mas para restaurar. Ele ensina regras e ritos porque ensina princípios. Mostra como uma vida pode ser direcionada para Deus em todas as suas partes. Hoje, a essência desses ritos é vista em Cristo, e Cristo nos convida a uma vida de entrega. Quando falamos de sacrifício em Levítico, lembramos que Cristo foi o sacrifício definitivo, mas o chamado para oferecer sacrifícios espirituais permanece. Sacrificar a nossa vontade, sacrificar o orgulho, sacrificar tudo aquilo que impede nosso encontro íntimo com Deus. O altar agora é o coração, e é nele que apresentamos diariamente as escolhas que nos tornam mais semelhantes a Jesus. Eu sei que muitos pensam como ser santo num tempo como este, como manter o caminho quando as vozes do mundo gritam de todo lado. A resposta não é mágica, é processual. Santidade é fruto de práticas, de disciplina, de pequenas escolhas repetidas. Não se constrói caráter de um dia para outro. Se constrói no dia a dia, nas pequenas renúncias, nas escolhas silenciosas que ninguém vê. A santidade é a soma de atitudes aparentemente insignificantes, que, com o tempo, transformam o ser. Lembra da história do oleiro e do barro? O oleiro modela e remolda, e o barro precisa ficar nas mãos para ser transformado. Assim Deus modela. E muitas vezes a transformação passa por dor, por perda, por renúncia. Mas essa dor tem por finalidade nos reduzir ao lugar da dependência, para que a graça possa agir. Levítico também nos ensina que Deus cuida dos detalhes. Ele não é alheio ao cotidiano comum. Ele fala de justiça, de tratamento ao próximo, de honestidade, de cuidados com os marginalizados. E quando Deus chama a santidade, Ele está nos protegendo do que nos destrói. O mal não é neutro. Ele contamina, corrói e perde a dignidade humana. Por isso, a santidade é uma bênção que guarda a vida. E se você pensa que santidade é frieza, pense de novo. Jesus é a perfeita união entre pura santidade e compaixão infinita. Ele foi santo e profundamente humano. Aproximou-se dos doentes, comeu com publicanos, tocou leprosos, chorou com enlutados. A santidade cristã não exclui o amor. Pelo contrário, a aperfeiçoa. Ela nos faz sensíveis ao sofrimento e capazes de agir com justiça. Quero que você imagine por um momento seu dia a dia como um terreno. O terreno pode estar cheio de pedras, lixo, raízes secas e espinhos, tornando impossível o cultivo. A santidade é o processo pelo qual removemos as pedras, retiramos os espinhos,
cavamos e preparamos o solo para que o Senhor possa plantar. Isso exige trabalho, tempo e disciplina. Não espere frutos sem preparação. E eu sei que às vezes cansa. Eu sei que às vezes parece eterno. Mas Deus age no tempo certo, e o pequeno esforço diário produz colheitas duradouras. No livro de Levítico, há o dia da expiação, um dia que apontava para a cura coletiva, para a restauração da comunhão de toda a nação. Esse dia nos lembra que Deus é um Deus que restaura. Não importa o que você fez, a porta não está trancada. Há reconciliação sempre que existe arrependimento verdadeiro. Não carregue a vergonha como identidade. Confesse, volte e permita que Deus limpe. Há ritos de arrependimento em Levítico que nos mostram que o Senhor não quer a ruína do pecador, Ele quer a sua recuperação. E para quem está longe, uma mensagem clara: volte. Para quem está quebrado, uma palavra de esperança: levante. Para quem está cansado, uma promessa: o Senhor renova as forças. Lembra que a santidade tem também uma dimensão comunitária? Em Levítico, não era só o sumo sacerdote ou os líderes, era todo o povo envolvido. A fé cresce e se fortalece em comunidade. Ninguém caminha sozinho de forma sustentável. Precisamos uns dos outros para confissão, encorajamento, correção e oração. Uma comunidade que se ama é um ambiente onde a santidade floresce. E quando a nossa vida em comunidade é marcada por integridade, isso produz testemunho no entorno. Vizinhos percebem, colegas de trabalho notam. Até estranhos sentem que algo diferente habita em nós. É impossível viver uma fé genuína sem impacto social. A vida transformada por Deus gera transformação ao redor. Quero falar também sobre a disciplina espiritual. Muitos evitam a disciplina porque confundem com legalismo. Disciplina espiritual é o treinamento que nos mantém no caminho. Um atleta não se torna forte sem treino. Um músico não toca bem sem prática. Do mesmo modo, o cristão precisa estabelecer ritmos de oração, leituras da palavra, jejum, silêncio e serviço. Essas disciplinas não salvam em si mesmas, mas preparam o terreno para a ação do Espírito. Sem disciplina, a fé fica de vento em popa. Ora sobe, ora desaba. Com disciplina, cresce sustentada. E disciplina é amor pela verdade. Disciplina é cuidado. E quando falamos de prática, precisamos tocar em 3 áreas concretas: relacionamentos, trabalho e saúde emocional. Nos relacionamentos, a santidade se manifesta pela fidelidade, pela paciência, pelo perdão e pela pureza. Relacionamentos são a arena onde a santidade é mais praticada e também onde somos mais testados. No serviço, a santidade aparece na ética, na honestidade, no comprometimento e na excelência. Trabalhar bem é adorar com as mãos. No campo emocional, a santidade passa por cuidar da saúde interior, enfrentar traumas, renunciar a ressentimentos, buscar cura espiritual e emocional, procurar ajuda quando necessário. Não há santidade sem saúde interior. Nossos traumas não são motivo para vergonha, mas para a busca de cura. Deus usa pessoas e meios para restaurar você. Outra dimensão que não podemos esquecer é a escolha. A santidade frequentemente exige escolha deliberada e renúncia. Não é possível continuar a mesma rotina de ontem e clamar por santidade hoje. Negócios sujos, vícios, conteúdos que poluem a mente, relações que levam à queda, são escolhas que precisam ser revisadas. Negar a si mesmo, como Jesus pediu, é um processo ativo. É dizer não ao que destrói para dizer sim ao que edifica. Essas escolhas geram liberdade. Elas libertam o coração de cadeias invisíveis. E liberdade é a marca do povo de Deus. Vou falar agora com quem lidera. A responsabilidade aumenta. Se você tem posição de influência, lembre-se que sua vida gera impacto multiplicador. Ouça bem, não viva um show espiritual. Seja transparente, busque integridade em todas as áreas. Liderança sem santidade fere mais do que ajuda. Líderes que assumem humildade e prestação de contas ajudam a levantar um povo saudável.
Para todos que ouviram esse texto no TTS, quero propor passos práticos para a próxima semana. Primeiro, faça um inventário pessoal e escreva 3 áreas em que precisa de purificação. Anote com honestidade. Segundo, escolha uma renúncia concreta, uma coisa que você vai abandonar por pelo menos 30 dias para testar sua sede de obediência. Terceiro, determine um tempo diário, ainda que curto, para orar e ler a palavra. 10 minutos consistentes valem mais do que horas esporádicas. Quarto, encontre um irmão ou irmã de confiança para prestar contas e orar com você semanalmente. Quinto, sirva em algo na comunidade local, porque a santidade se fortalece quando é exercida em serviço. Essas medidas simples geram frutos reais. Quero ainda trazer à mente que a santidade produz testemunho e atrai. Não é para promoção pessoal, mas para evidenciar o poder de Deus. Quando uma família vive com integridade, o bairro observa. Quando o empresário age com honestidade, a cidade percebe. Quando uma igreja ama verdadeiramente, a sociedade é impactada. Essa é a lógica do reino. Verdade transforma ambiente. E lembre-se, qualquer esforço humano será insuficiente se não houver dependência do Espírito Santo. Deus capacita. Não tema suas limitações. Confesse-as e peça ao Senhor que revele sua força na sua fraqueza. O fruto do Espírito, aquele publicado por Paulo, é a expressão da santidade. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Busque esses frutos, eles são sinais do Espírito agindo. Quero encorajar quem está com vergonha profunda ou sentindo-se indigno. Não use seu passado como desculpa para não tentar. O perdão é real. A restauração é possível. Em Levítico havia um caminho de reconciliação, e em Cristo encontramos a plena reconciliação. O que você precisa hoje é reconhecer, confessar e voltar. Não carregue a culpa desnecessariamente. Deixe que o sangue de Jesus faça o que só Ele pode fazer. Permita que Deus reescreva a sua história. Agora uma palavra sobre alegria. Santidade não é tristeza. Quando você se afasta do pecado e se aproxima de Deus, a alegria é genuína. Há uma paz que ultrapassa entendimento. Há um sentido profundo que faz a vida valer a pena. A santidade nos devolve prazer verdadeiro, não o prazer barato do mundo que dura pouco. Quando você vive na presença de Deus, desfruta de um prazer que permanece. Enquanto fecho esta mensagem, quero que você ouça o Senhor te chamando pelo nome. Como Ele chamou Moisés, Ele te chama hoje. Talvez Ele esteja pedindo uma renúncia, talvez uma reconciliação, talvez um compromisso renovado. Respondamos ao chamado com coragem. Venha ao altar do seu coração. Deixe o Senhor fazer a obra que só Ele pode fazer. E agora, se você puder, faça comigo um momento de entrega interior. Senhor, reconheço minhas falhas, confesso minhas fraquezas, entrego o que me prende e me afasta. Quebranta-me e molda-me segundo a tua vontade. Usa-me para glorificar teu nome. Capacita-me a viver em santidade, com humildade e compaixão. Em nome de Jesus. Amém.